Olá, boa noite. O narcotraficante João Branco, recapturado na semana passada na fronteira do Brasil com a Venezuela, foi transferido nesta terça-feira para um presídio federal de segurança máxima no Paraná. Ele seguia detido na sede da Polícia Federal, na capital. O narcotraficante João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, estava detido desde a última sexta-feira na carceragem da Polícia Federal na capital e durante a madrugada de hoje foi transferido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Considerado um dos principais líderes de uma organização criminosa que domina o tráfico de drogas no Amazonas, João Branco foi recapturado no último dia 25, quando tentava entrar no Brasil usando documentos falsos em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Ele estava foragido desde março de 2014, quando conseguiu escapar do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde cumpria pena no regime semiaberto. O narcotraficante, que era apontado pela polícia como mandante do assassinato do delegado de Polícia Civil Oscar Cardoso, executado com mais de 20 tiros em março de 2014, também passou a ser procurado pela Polícia Federal em novembro do ano passado, durante a Operação La Muralha, deflagrada para desarticular a organização criminosa comandada por ele. Policiais civis e militares realizaram esta manhã uma revista no presídio do município de Lábrea. Dentro das celas foram apreendidos 21 celulares, baterias e carregadores, várias porções de maconha, além de objetos perfurantes que seriam usados como armas pelos presos em disputas internas. Essa foi a primeira vez que uma revista foi realizada no presídio de Lábrea. Foi enterrado nesta terça-feira em Coari o corpo do prefeito de Maraã, assassinado com um tiro na noite do último domingo. Hoje, a Polícia Civil divulgou que já tem suspeitos de envolvimento no crime. Os detalhes com Orestes Litaif. A principal linha de investigação da Polícia Civil é a intriga política que o prefeito de Maraã, Cícero Lopes, tinha lá no município. Os adversários políticos de Cícero Lopes estão sendo ouvidos aos poucos lá na delegacia de Maraã. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado titular lá do município e também por uma delegada que foi destacada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros aqui da capital amazonense. Segundo a polícia, 5 homens já foram identificados e estão na lista dos suspeitos de cometer o assassinato. A polícia chegou a essas pessoas através de um boletim de ocorrência que foi registrado pelo prefeito Cícero Lopes no início deste ano, lá na delegacia do município. Nesse boletim de ocorrência, o prefeito de Maraã, Cícero Lopes, acusa essas pessoas que não tiveram nome revelado de injúria. O vice-prefeito do município, Luiz Magno, também já foi ouvido pela polícia. O neto de Cícero Lopes, que estava no momento do assassinato, também já prestou depoimento na delegacia. Mas até o momento, ninguém foi preso. Orestes Litaif, para o Band Cidade. E por telefone, o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins, que está no município, informou agora há pouco que uma espingarda com o mesmo calibre que foi usado para matar Cícero Lopes foi encontrada esta tarde, abandonada a cerca de 100 metros da casa do prefeito. A arma foi encaminhada para a perícia. Moradores do distrito de Cacau-Pireira fizeram um protesto na manhã de hoje para reivindicar investimentos em infraestrutura no município de Iranduba. Os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira e pneus velhos para interditar um trecho da rodovia M070, causando um grande congestionamento. O secretário de Infraestrutura do município, Francisco Manuel de Abreu, considerou legítima a reivindicação, mas justificou que muitos dos problemas que o município enfrenta se devem à gestão passada. O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar e terminou pacificamente no início da tarde. E os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas decidiram por unanimidade na manhã de hoje que a competência para julgar o processo envolvendo o prefeito cassado de Iranduba é da Justiça Federal, mas a decisão não interfere nos atos decisórios já praticados pela Justiça Estadual.
A decisão dos desembargadores levou em consideração que o caso envolve desvio de recursos federais e, por isso, será remetido para a Justiça Federal. Apesar da unanimidade quanto à competência jurídica no processo, os desembargadores divergiram sobre se os atos decisórios da Justiça Estadual praticados até agora deveriam ou não serem anulados. Mas a maioria decidiu pela manutenção de todos eles, como a prisão dos denunciados e o afastamento de Schneik Medeiros da Prefeitura. Além do prefeito cassado, mais 11 pessoas foram denunciadas no processo, incluindo a irmã de Schneik e alguns secretários, todos suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção. Outra divergência no julgamento foi em relação à cassação do prefeito pela Câmara Municipal, o que tiraria o foro privilegiado de Schneik Medeiros, que segue preso no comando de policiamento especializado da Polícia Militar na capital. Mas como o processo de cassação ainda não foi transitado em julgado e ainda cabe recurso, o segundo grau foi considerado competente pelos desembargadores. No último domingo, a Zona Franca de Manaus completou 49 anos de história. A data foi lembrada esta manhã durante uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, é a autarquia federal que administra o maior modelo de desenvolvimento econômico da região norte, mas atualmente sem autonomia administrativa e financeira. Vários pleitos do setor industrial no Amazonas foram discutidos esta manhã na cerimônia de homenagem aos 49 anos da SUFRAMA e Zona Franca de Manaus. A superintendente da autarquia defende, entre outras questões, um tratamento específico para os processos produtivos básicos. Várias alternativas têm sido pensadas, né? Nós estamos saindo daquela zona de comodismo, daquela coisa de só fabricar aquilo que foi fabricado durante todos esses anos. Você também está aí discutindo e avaliando as possibilidades de exportação. Os especialistas reforçam que o polo industrial de Manaus tem como maior desafio ampliar e diversificar a produção. A burocracia nas 3 esferas de governo seria outro grande problema entre os entraves que impedem o desenvolvimento pleno do setor no Estado. Tanto a nível federal, estadual quanto municipal. Há necessidade do entendimento de todos para que possamos começar a remover esses obstáculos. Mesmo diante dos desafios, as iniciativas para melhorar os incentivos fiscais continuam. Na última sexta-feira, o Conselho Administrativo da SUFRAMA aprovou a resolução que cria regras de uso da matéria-prima regional para produtos que serão fabricados nas regiões da Zona Franca Verde, que prevê incentivos fiscais para indústrias instaladas na região norte. A biodiversidade é uma alternativa que tem sido avaliada com muita seriedade e, de fato, já existe o Zona Franca Verde. Agora as indústrias, as fábricas estão se preparando para poder produzir e receber os incentivos fiscais. Os representantes das indústrias também chamam a atenção para um velho problema: a logística e os modais de transportes. Que isso onera, impacta na competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus. O governo do estado reuniu hoje empresários e ambientalistas para discutir e formular uma nova matriz econômica ambiental para o Amazonas, com o objetivo de tornar o estado menos dependente do polo industrial de Manaus. A expectativa é que as discussões iniciadas hoje se transformem em projetos para serem encaminhados à Assembleia Legislativa do estado. O desenvolvimento do Amazonas em discussão durante um fórum que vai definir uma nova matriz econômica ambiental do Estado. Para líderes políticos, o setor primário precisa ser melhor explorado, aproveitando as áreas que já foram degradadas. E que venha a ser, juntamente com a Zona Franca de Manaus, o ponto de equilíbrio no futuro para os nossos filhos, os nossos netos, com uma economia equilibrada, e não uma economia de uma perna só, como é a Zona Franca de Manaus, que agora, quando a economia brasileira foi para o resto do limbo, o que aconteceu? O modelo econômico que mais padeceu foi o nosso. Além da piscicultura e da fruticultura, o governo quer atrair também investidores que utilizem as riquezas da natureza de forma sustentável para produzir cosméticos e remédios em larga escala. É criando esta matriz, que envolve ainda outros segmentos, que o Estado vai conseguir driblar crises econômicas sem depender tanto do polo industrial.
e que venha a ser, juntamente com a Zona Franca de Manaus, o ponto de equilíbrio no futuro para os nossos filhos, os nossos netos, com uma economia equilibrada, e não uma economia de uma perna só, como é a Zona Franca de Manaus, que agora, quando a economia brasileira foi para o resto do limbo, o que aconteceu? O modelo econômico que mais padeceu foi o nosso. O que foi discutido hoje em um hotel no município de Rio Preto da Eva, no quilômetro 64 da estrada M10, deve virar um projeto de lei que vai ser encaminhado até quinta-feira desta semana à Assembleia Legislativa. A gente precisa definir claramente isso, porque nós temos que explorar um potencial fantástico, que é os produtos madeireiros e não madeireiros nas nossas florestas, e fazer com que os benefícios disso cheguem à população. Nós precisamos sair do modelo tão dependente que nós temos, que é da Zona Franca, do polo industrial. Com este novo projeto de lei e a adaptação da Lei Estadual de Serviços Ambientais, sancionada em dezembro do ano passado, o governo do Amazonas espera não dificultar a entrada de empresários, inclusive de outros países que quiserem trazer investimento ao Estado. José Melo lembrou que comprou uma briga que é do governo federal, o asfaltamento de um trecho de 398 quilômetros da BR-319. Então o que nós estamos construindo aqui? Nós estamos construindo com esses ambientalistas a solução para o asfaltamento da estrada, que passa não pelo asfalto em si, mas passa por um modelo de desenvolvimento para o trecho do meio, que possa contemplar as populações tradicionais que vivem lá, que moram lá e que ao longo de toda a sua existência preservou aquilo tudo que está lá. Ainda falando sobre pavimentação, o governo estadual anunciou hoje que vai usar 80 milhões de reais da Corporação Andina de Fomento este ano para recuperar ramais de municípios que têm como fonte econômica a produção rural familiar.